Bom dia, gente. Bom dia. Feliz sábado a todos. Peço desculpas porque ontem eu não entrei para gravar, para continuar a história de Josué. Ontem eu tive umas coisinhas para fazer na rua também, em casa, né? E na rua. Aí eu aproveitei ontem, dei uma saída, fui resolver umas coisas e não gravei. Aí tô voltando agora para gravar a história de A Travessia do Jordão, continuação da história do livro de Josué. Ainda não melhorei muito não, dor de cabeça, nariz tampado, mas a gente consegue. Então, vamos lá? Vamos começar então? Vou continuar lendo Josué capítulo 3, tá bom? Acho que eu vou colocar vocês para ler junto comigo. Quer ver? Só um minutinho. Eu vou arrumar um jeito aqui. Peraí. Aqui. A Travessia do Jordão. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Deixa eu limpar a câmera aqui, porque peraí. Vamos ver se agora... Aí. Então tá, vamos lá. A Travessia do Jordão. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim, onde eles estavam hospedados, né? Onde eles estavam, e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Aqui. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Ai, gente, deixa eu arrumar uma posição melhor aqui para ler. Aqui. Então, ele falou assim: vocês vão ficar acampados ali no rio 3 dias. Depois, os oficiais percorram o acampamento. Quando vocês virem a arca do Senhor, os levitas, trazendo a arca, né, carregando a arca, saiam das suas posições e sigam a arca da aliança. Isso eram as recomendações. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Recomendação: fiquem distante dela 900 metros. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo. Aí, enquanto isso, ele falou para o povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse os sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. Os sacerdotes levantaram a arca da aliança e passaram no meio do povo e foram na frente, como Josué tinha ordenado. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes, que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então, foi isso que Deus falou para Josué: quando chegarem às margens das águas do Jordão, para. Não continua, para. Então Josué disse aos israelitas:
Venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Deus ia expulsar esses povos aqui diante dos israelitas, que são os perseguidores deles. Vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra, atravessará o Jordão à frente de vocês. Gente, os sacerdotes estavam carregando a arca da aliança, e essa arca da aliança ia atravessar o rio Jordão. Como que a arca da aliança atravessa o rio? Como que faz para atravessar a arca através do rio? Eles estavam a pé. Veja só o que vai acontecer. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Deus abriu um caminho no meio do Jordão para a arca da aliança passar. E juntamente com ela, ou logo após ela, o povo israelita. Da mesma maneira que Deus abriu o mar vermelho para Moisés passar com o povo de Deus, Deus vai abrir o rio Jordão para a arca passar e depois as tribos israelitas, né? E depois todo Israel. Esse é um dos milagres, esse é o primeiro milagre que Deus realizou assim a comando de Josué, abrir o Jordão. Então, houve duas aberturas, uma do Mar Vermelho com Moisés e uma do Rio Jordão para a arca e o povo. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância. Ou seja, a correnteza parou, formando ali um muro de águas. Então formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã, e as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Gente, eles estavam em Jericó, tá? Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, no meio do rio, onde as águas viraram muros. A correnteza fez muro de um lado, do outro lado a correnteza fez muro do outro lado, e eles passaram em terra seca bem no meio do rio, no meio da estrada, abriu uma estrada no meio do rio. Enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou pisando em terra seca. Então ficou lá. A arca da aliança ficaram parada em terra seca, enquanto Israel passava até toda a nação atravessar na terra seca, a arca ficou lá. A arca, gente, foi um sinal que Deus colocou no meio do Jordão para que abrisse os paredões. Aqui eram paredões e o povo passou aqui no meio. E aqui já é o capítulo 4, então encerramos aqui a travessia.
Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, bem no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessasse, né? Atravessou pisando em terra seca. Gente, esta mensagem de hoje. Eu gostaria de continuar lendo com vocês, né? A história de Josué, como foi o processo, tudo que Deus realizou através da vida de Josué. Josué foi um homem muito abençoado por Deus, um homem obediente, homem fiel. Então, para a gente ver, né? Quando as bênçãos do Senhor estão sobre um povo, sobre uma nação, quando o líder de um povo é homem valoroso, é homem de Deus, é homem obediente, toda a nação vai bem. Tem exceções, né? Porque o povo, no geral, era um povo desobediente. Nossa tendência é de ser desobediente. Desde a queda do homem, né? Desde a queda de Adão no paraíso. Quando o homem decidiu caminhar por si próprio, por conta própria, Deus dizendo para ele o que ele podia e o que ele não podia fazer. E o homem achando que Deus não sabia tanto assim que ele poderia tomar suas decisões e resolveu dar ouvido a quem? A Satanás, que disse, não, você não vai morrer se você seguir por esse caminho. Você não vai, você vai ser tão inteligente quanto Deus. E Deus não quer que você come para você não ser inteligente como Deus é. Para você não descobrir todas as verdades, né? Para você ficar, para você ser inteligente igual Deus. Então Deus não quer que você coma desse fruto. E Deus falando que o homem ia morrer. Mas o que Deus queria dizer é que o homem ia morrer espiritualmente, ia morrer a intimidade com Deus, e afastar de Deus. É óbvio que também ele teria a morte da carne, porque se o homem fosse obediente, estivesse no paraíso com Deus, ele não morreria nunca. Ele viveria eternamente ao lado do Pai, ao lado do Criador. Ele, a Eva, os animais no paraíso para sempre. E após a desobediência dele, além de ser expulso, ele aí sim ele sofreria para comer, ficaria doente, ele morreria. A esposa dele teria filhos com muita dor, muito sofrimento. Era o preço que eles pagaram. Então, devido à queda do homem, a queda de Adão e o pecado que entrou, a consequência da nossa vida, do ser humano, é ser pecador, é ser errante, falho. É muito mais fácil a gente cometer o mal do que fazer o bem. É automático do ser humano. Tem um louvor que fala sobre isso, que quando a gente pensa que vai fazer o bem, pensa que vai fazer algo bom, a gente faz o mal. A gente tem às vezes alguma intenção de fazer algo bom, mas a gente acaba fazendo o mal. E aí, quando o povo é liderado por Josué, que foi sucessor de Moisés, Moisés também era um homem de Deus, um homem obediente a Deus. E o povo, na liderança dele, errava, construía bezerro de ouro, queria adorar outros deuses, e estava nos mandamentos, não adorar outros deuses. Quando Moisés subia para falar com Deus, o povo estava fazendo arte, fazendo adoração a outros deuses, construindo bezerro de ouro. E com a liderança de Josué também tinha a tendência, né, de alguns desobedecer. E os que desobedeciam ficando pelo caminho, ia morrendo nas lutas, nas guerras. Deus falou, não, eles não vão chegar na terra prometida. Eles não vão. Os filhos deles vão chegar, se obedecer. Né? As próximas gerações obedecendo, eles vão chegar. Mas a promessa que eu fiz para o pai deles, para os
os patriarcas, todos aqueles que desobedeceram, Deus falou, eles não vão chegar, eles morriam pelo caminho, morriam de guerra, luta, conflitos de povos, de nações, onde eles estavam tinha, onde eles chegavam tinha luta, né, disputa por território. E aí foi que Josué começou a liderar o povo e foi dando as instruções e desde o capítulo 1 até o 3 ele conseguiu levar o povo e ele passou as instruções, olha, ele selecionou 12 tribos entre os povos todos e colocou essas tribos à frente, né? E ele falou, olha, vocês, os sacerdotes, eles vão com a Arca da Aliança. Quando chegar no rio, eles vão parar. E tudo era a ordem de Deus, né? Antes mesmo deles entrar no rio, eles saíram de Sitim, da cidade que estavam, eles foram para o Jordão. Eles tiveram que acampar ali no Jordão e ficar aguardando 3 dias. Levantaram acampamento, ficaram 3 dias lá, aguardando a ordem do Senhor para eles entrar o Jordão. E aí, é, foi quando Josué separou as tribos e falou: olha, os sacerdotes, vocês vão ficar aqui. Quando os sacerdotes apontarem com a arca da aliança e parar aqui no Jordão, é hora que a gente vai levantar o acampamento para atravessar o Jordão. Então era tudo um passo a passo. Tinha que seguir tudo o cronograma, o passo a passo que Deus deixava para Josué. Eles tinham que obedecer e tinham que seguir. E assim foi. Enquanto eles estavam obedecendo, foi tudo caminhando corretamente, tudo caminhando dentro dos planos de Deus. Quando a Arca da Aliança foi aparecendo, veio vindo e parou ali na beirada do Rio Jordão, a correnteza do rio parou, não descia mais, ela parou, foi formando uma barreira, um muro de águas. Ali formou uma terra seca. A Arca da Aliança parou ali no meio do Rio Jordão. Assim que ela parou ali, era para que o povo passasse. O povo todinho passou, a arca ficou ali aguardando, como se fosse o exemplo, o cajado de Moisés tocado no Mar Vermelho e as águas se levantaram, a Arca da Aliança parou ali no meio da terra seca, no meio do rio, e o povo passou. Depois que o povo passou, aí aconteceu mais coisas, mas até onde que a gente leu enquanto o povo todo, a nação toda estava passando, era porque a Arca da Aliança estava ali no meio, aguardando todos passarem. Se a arca saísse dali, as águas iam se fechar. Então a ordem era: a arca vai ficar ali. Enquanto a arca estiver ali, a terra está seca para o povo passar. Aí depois que todo mundo passou, aí se fecharam, né, as águas. Mas a gente vai ler isso aí, a gente lê isso aí na próxima leitura. O próximo capítulo é o Memorial das 12 Pedras. Não foram separados 12 tribos? Agora vai começar aí uma história que depois que eles passaram, as 12 tribos tiveram que pegar cada uma pedra para representar o que Deus fez ali. Então, tudo o que Deus realizava através deles tinha que deixar uma prova física no local para mostrar para quem viesse depois que ali aconteceu tal coisa. Então, as 12 tribos que atravessaram o Rio Jordão com Josué e o povo, eles fizeram um memorial, construíram um memorial com as 12 pedras representando as 12 tribos. Isso a gente vai ler na próxima leitura. Então, Deus começou a trabalhar com o povo e cada maravilha, cada milagre, cada coisa que acontecia, Deus deixava ali o memorial, deixava ali registrado, deixava ali algo físico para que quem viesse depois
pudesse ver com os seus próprios olhos a grandeza e o poder de Deus. Por aqui passou as 12 tribos com o povo de Israel, atravessaram o Jordão, através do quê? Daquele memorial que deixaram ali com as 12 pedras representando as 12 tribos. E assim Deus vai trabalhando agora com o povo. No Templo de Salomão, que eu fui lá algumas vezes recentemente, é incrível você olhar a grandeza do templo e ver tudo que tem lá, tudo que representa, né? Que tá na Bíblia, lá tá exatamente igual. Lá no altar tem 12 pedras representando as 12 tribos de, acho que é de Levi. As 12 tribos estão representadas no altar. Cada pedra tem uma cor diferente, como uma pedra preciosa, como uma joia. Cada pedra tem a sua cor. E aí você vê que é nítido, são 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. A gente vê a representação dos dois anjos com as asas cobrindo a Arca da Aliança. A gente vê a Arca da Aliança. É de arrepiar. A gente sente a presença de Deus. É de arrepiar. Gente, nada mais é do que um cisco, um cisquinho perante tudo que Deus deixou escrito aqui para nós que já aconteceu. O que houve lá no passado com o povo de Israel foi real. O que o Templo de Salomão representa é um cisquinho perto da grandeza do que já houve, do que existiu de verdade. E o templo é gigantesco, é magnífico. Você olha para o teto, você não vê limite. Você não consegue entender qual o limite. É alto, é grande, é imponente. Ele te mostra o tamanho, o poder de Deus. Porque tudo que está ali está descrito na Bíblia. Ele representa, ele é a réplica. Réplica. Eu não sei se o tamanho dele é real. Eu acredito que é real que está na Bíblia. Mas ele é a réplica de tudo que Deus deixou escrito na Bíblia. É o Templo de Salomão. E o que eu tinha para ler é isso. Não tem muito o que falar sobre esse tema. Que a gente pegue de exemplo a obediência de Josué, a obediência de Moisés, e que para a gente liderar um povo, a gente tem que ser temente a Deus, obediente, porque para estar à frente de um povo, para estar comandando as pessoas que já têm uma natureza difícil e teimosa e desobediente, não é fácil. Um líder de um povo sofre, precisa muito da misericórdia de Deus, precisa oração, ler muito a Bíblia, precisa estar constantemente dentro da palavra, porque não é fácil não liderar um povo. Não é fácil. E eu tô aqui com vocês, lendo e compartilhando as leituras. E assim que eu terminar essa parte de Josué, como foi que eles chegaram na terra, a gente muda o tema. Não vou ficar no livro de Josué só porque é, é muita coisa. Eu acredito que dá para vocês ler, acompanhar e aprender um pouquinho mais da história a fundo. Que eu tô dando uma pincelada, como foi a história de Josué e o que Josué fez. Vocês já conhecem Moisés, agora vocês estão conhecendo Josué. É isso, eu agradeço. Bom dia, bom sábado, bom fim de semana. E a gente volta na segunda-feira, se Deus quiser. Beijo, fiquem com Deus.